Aleluia, aleluia, graças a Deus, amém. Que bom que você está aqui, que bom que você está aí na sua casa, que bom que estamos todos nós verdadeiramente conectados, ligados com o nosso Deus, amém. É muito bom estar em família, é muito bom estar numa família de Deus. A gente sente mais isso, a gente sente toda a força de uma família quando a gente passa pelos momentos de insegurança, os momentos de doença, os momentos difíceis da vida, em que a família vem, a família sustenta, a família protege, é família. Mas não é apenas uma família, é uma família que tem por sobrenome de Deus. Uma família carregada do sobrenatural de Deus. Aleluia, que bom, que bom, que bom. Nós estamos começando hoje uma campanha que se chama Eu Me Importo. Eu Me Importo. Agora vai ser uma campanha de um mês em que nós vamos começar com essa campanha Eu Me Importo. A igreja para fora, você para fora, saindo de toda e qualquer zona de conforto, experimentando o melhor de Deus para a sua vida, vai acontecer nessas próximas 4 semanas. Nessa campanha de muito, muito poder. É uma igreja, veja bem, uma igreja que passou mais de 100 dias, 120 dias, caminhando para 130, 140, 150 dias de oração. Isso é muito forte, isso é muito forte. Nunca subestime uma igreja que ora, uma igreja que adora, uma igreja que busca a presença de Deus. Amém? Amém. Então, o pastor Rafael começou, hoje de manhã ele pregou, uma pregação muito boa, muito forte. Eu te convido, você que está nos assistindo, você que está aqui, a assistir essa palavra do pastor Rafael de hoje de manhã, nessa campanha Eu Me Importo. Amém. Espírito Santo, nós pedimos essa noite, Espírito Santo, fala conosco. Nós não viemos aqui para ouvir opinião de homem, pensamento de homem. Nós não viemos aqui para sermos ministrados por homens. Nós somos teus, nós somos totalmente teu. A nossa vida te pertence. Ó Espírito Santo, fala conosco. Nós queremos te servir, nós queremos ser mais usados por ti. Ó Espírito Santo, eu te peço agora, Espírito Santo, ministra sobre nós essa noite. Ministra sobre aquele que está nos assistindo em casa. Ministra sobre aquele que está vendo pela internet, dias depois, tempos depois. Ministra sobre nós. Nós somos teus, Espírito Santo. Fala conosco essa noite, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Toda a igreja celebra um poderoso amém. Yes, yes. Eu me importo. Eu, quando comecei a dirigir carro, claro, meus 18 anos, fiz a tal da autoescola, muito problema, muito difícil, aquela tal da embreagem, aquele negócio, tudo foi um parto para eu começar a aprender direito. Eu não me lembro direito, acho que bloqueou, se eu passei direto, eu fui reprovado. Eu acho que eu fui reprovado, atropelei aquele cano lá, esqueci, aquele conezinho, foi parar debaixo do carro. Agora, depois que eu tirei a carteira, depois desse sacrifício todo, o meu terror era o tal do achar vaga. Se daqui até lá demorava 20 minutos, eu partia 1 hora antes, porque eu sabia que eu ia demorar 20 minutos, mas pelo menos uma meia hora para poder conseguir estacionar carro. Principalmente quando dois carros parados assim, você tem que ir em V, você sabe, né? Você tem que ir em V, entrar na vaguinha lá, um carro atrás e outro na frente. Aquilo ali era um parto, era muito difícil. Eu ia, voltava, terminava, não conseguia, tinha que sair, buzinação atrás de mim, gente reclamando. Ai, que dificuldade. Aconteceu uma vez que eu cheguei, eu vi uma vaga mais ou menos do tamanho do meu carro. Eu emparelhei assim, entrei, foi 2 operações, fez isso, fiz aquilo, estacionei praticamente de primeira. Que susto que eu tomei quando eu consegui aquilo. A minha alegria foi tanta, eu consegui. Eu olhei para a vaga, para o assento do lado, não tinha ninguém, atrás também não tinha ninguém, me lembrei que não tinha ninguém no carro.
olhei para a rua para ver se alguém olhava, partilhava com meus olhos, para eu poder partilhar minha alegria, e nada. Eu estava muito alegre com aquela vitória, mas ficou faltando alguma coisa. Não tinha com quem comemorar, com quem ecoar aquele meu feito, quase que milagroso. Não tinha ninguém com quem compartilhar. Puxa, outro dia fiz dela lá em casa pudim de leite, que eu gosto muito, experimentei. Ai, como tá bom esse pudim. Experimenta, vê o que você acha. Ou então um bolo de cenoura com aquele molho não sei o que chama. Calda de chocolate. Mas está muito bom. Cláudio, experimenta. Quando a outra pessoa experimenta, só o fato da outra pessoa experimentar, você partilhar aquele gosto que você está sentindo, aquela emoção que você está sentindo, parece que o pudim fica mais gostoso do que ele realmente é. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O compartilhar ganha uma dimensão enorme naquilo que você está vivendo. A caminhada com Cristo é mais ou menos assim. Quando você compartilha aquela experiência que você tem com Deus, ganha uma outra dimensão. Como é que você consegue trilhar uma vida com Deus e não compartilhar umas novas experiências que você teve com Deus? Como você consegue caminhar com Cristo e você não compartilhar uma visitação que você teve de Deus, uma revelação que você teve da palavra, um hino, uma música que você ouviu, que te tocou profundamente? Eu quero que você ouça uma palavra. Olha o culto, a palavra do culto, a mensagem, um versículo, um testemunho. Puxa, o testemunho que teve hoje de manhã do Igor, é tremendo como a gente consegue não compartilhar o testemunho que a gente presenciou, que a gente conheceu. Como não compartilhar? Como não compartilhar? Como conseguir não compartilhar? Como não conseguir compartilhar o que Deus fez por mim? Como? O sobrenatural da intervenção, da mudança, do suporte, do consolo, da força, da porta se abrindo, que Deus fez por mim. Como é que a gente consegue se calar nessa caminhada com Deus, não compartilhando, principalmente com aquele perdido, aquele que está sofrendo, aquele que está batendo cabeça, aquele que está perdido na vida, e você sabe a solução para a vida dele. E você tem a mensagem, o que Deus fez por mim, meu irmão, Deus pode fazer por você também, e muito mais ainda. Como não falar? Como se calar? É o que o Sinédrio lá, depois que prendeu Pedro e João e resolveram libertá-los, falou o seguinte: olha, vocês podem ir embora, mas não falem mais de Deus, não deem mais testemunho de Jesus. O que Pedro fala, está lá mais ou menos, acho que Atos 4, mais ou menos por ali. Ele fala: como não vamos falar daquilo que ouvimos e vimos? Não tem como, o impacto que isso causou na nossa vida foi muito grande. Se a gente não falar, nós ficamos como que meio capenga. Fica faltando alguma coisa. É como café com leite sem café. É como arroz com feijão sem arroz. Fica faltando. Não é o que é. Não é o que realmente foi criado para ser. Fica faltando alguma coisa. Fica faltando alguma coisa. É incompleto. Não tem como. É mais do que isso. Não tem como. Vocês concordam? Vocês concordam? É o que a Bíblia fala: a alegria de poder compartilhar um tesouro encontrado. Eu tenho que falar dessa alegria. É sobre isso que mais ou menos que trata essa campanha. Eu me importo. Quer ver como a Bíblia enfatiza isso de uma maneira muito contundente em vários versículos, mas eu queria compartilhar um em especial essa noite.
Por si só, já daria toda a pregação. Está lá em 1 Pedro 2, 9, o versículo 9 e o versículo 10. 1 Pedro, versículo 9 e o versículo 10. Está lá escrito. Vocês, eu acho que a gente pode ler, olha, didaticamente, tira o vocês, bota você. Você, está falando com você. Falando com você. Mas vamos ler no plural, vai, pronto, não complica. Vocês, porém, são geração eleita. 2, sacerdócio real. 3, nação santa. 4, povo exclusivo de Deus. Ah, que pena. Eu prefiro aquela outra versão que fala propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva de Deus. Oi, sumiu? Ah, tá lá. Então, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vou fazer um exercício de improviso aqui, vou botar na primeira pessoa, tá? Você é uma geração eleita. Você que está aqui me vendo, que está aqui me ouvindo, você é um sacerdote real. Você faz parte de uma nação santa, de um povo, ou melhor, de uma propriedade exclusiva de Deus. Você é isso. Você é isso. Isso é fantástico. Uma geração que foi eleita por Deus. Você faz parte de um povo que foi levantado por Deus, que foi resgatado por Deus. Você agora é um sacerdote de Deus. Ou seja, acabou esse pensamento, essa ideia medieval, de que tudo é através do sacerdote, o pastor, o bispo, seja lá quem for, que tenha um cargo. Não, quem prega é ele, quem visita os doentes é ele, quem ora por cura é ele, quem conhece a Bíblia é ele, quem compõe músicas é ele é a ponte entre nós e Deus. Deus só se manifesta através dele. Acabou isso. Isso vem por terra. Com esse novo entendimento, você é agora esse pastor, você é agora esse sacerdote, assume o seu papel. Essa noite, você hoje tem uma nova revelação sobre a sua vida, um novo entendimento. Você é o pastor de Deus aqui na terra. E tudo isso, além do nação santa, nação separada por Deus, propriedade exclusiva de Deus. Ai, que termo lindo, que termo forte. Já viu aquele cuidado, propriedade particular? Já viu essas placas aqui? Você é uma propriedade exclusiva de Deus. Não se esqueça disso, não se esqueça disso. Cuidado, aquele que mexe com você, mexe com Deus. Quem cuida de você, quem protege você, é o seu Senhor e o Salvador da sua vida. Ele é que cuida, Ele é que protege, e Ele protege muito bem, e Ele cuida muito bem, e Ele vai trazer alternativas muito boas, e Ele vai dar solução, e Ele vai abrir novos caminhos. Você não vai ficar cercado, você não vai sucumbir, você não vai quebrar, você não vai desmontar, você não vai desmoronar. Por quê? Porque você é propriedade exclusiva do Criador de tudo e de todos. Mas por que tudo isso? Isso é apenas a base. Bota lá o versículo, por favor. Isso é apenas a base. Tudo isso tem um fim. Tudo isso é para você anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é tudo isso para poder anunciar. A primeira parte fala de você ser.
A primeira parte fala do seu viver, e a segunda parte fala do seu fim, do seu objetivo, do seu propósito, da sua finalidade. Um avião no aeroporto é muito bonitinho, mas ele está na terra, ele não foi feito para ficar na terra, ele foi feito para ficar nos altos céus. Um navio é muito bonitinho no porto, mas ele não foi feito para ficar no porto, ele foi feito para encarar o alto mar. Você não foi feito só para receber, você foi feito para compartilhar. Não adianta, ou melhor, não adianta, errado, absolutamente errado. Você conhecer profundamente a palavra de Deus, está certo, está certíssimo, mas não é o suficiente. Você adorar ao Senhor, passar momentos profundos, você a sós com Deus, adorar o Senhor, está certo? Certo, certíssimo, mas não é o suficiente. Você conhecer a palavra de Deus, está certo, está certíssimo, mas não é o suficiente. O suficiente, o que completa, o que sela, é você compartilhar a adoração, compartilhar a palavra de Deus, você compartilhar. Esse é o grande foco do cristianismo. Não você em você mesmo, um fim em si mesmo, mas um início para um transbordar. Inclusive até fala lá, não é? Aquele que ora em línguas, que tem alguém para traduzir, para que toda a igreja seja abençoada com aquela ministração. Ou seja, você roda e bate, volta sempre para o mesmo ponto. A sua plenitude só é atingida quando você compartilha. Quando você compartilha um cristianismo preso, cercado no próprio umbigo, como falam os nordestinos, é um fim em si mesmo, é um cristianismo medíocre, é um cristianismo pobre. Deus tem muito mais para te dar. E esse dar vem com a transmissão, quando você transmite Jesus. Quando você transmite Jesus servindo a casa de Deus, quando você transmite Jesus visitando, quando você transmite Jesus convidando para a igreja, convidando para uma célula, quando você transmite Jesus ensinando, quando você transmite Jesus indo numa célula, abrindo uma célula, ajudando, quando você transmite Jesus fazendo o Sara Crises, quando você transmite Jesus, quando você transmite Jesus. Transmitir Jesus é aquela situação, é aquele, não tem como o meu coração reter toda a unção, todo o amor, toda a visitação de Deus. Meu coração é muito pequeno para reter tanto poder, tanto amor, tanta ministração de Deus. O meu coração enche fácil e transborda. O meu coração não consegue reter, ele transporta, ele transmite. Visitação de Deus, poder de Deus, restauração de Deus, cura de Deus, palavra de Deus, fortalecimento de Deus, consolo de Deus, solução de Deus, provisão de Deus, restauração, restituição de Deus. Aí você entende aquele Lucas 6:38, que diz o seguinte, preste atenção, olha só que está lá. Inclusive usam muito isso, cabe também para uma palavra de oferta. Mas ela é muito mais ampla que oferta. Muito mais ampla. Diz o seguinte, quando você dá, te será dado em boa medida. Na minha versão, recalcada, sacudida, transbordante. Quando você dá para Deus, seja o que for, o seu tempo, quando você sai da sua zona de conforto, quando você avança os seus próprios limites e testemunha e convida e fala, quando você se importa com o próximo, diz a palavra do Senhor que você vai receber boa medida, sacudida, recalcada, transbordante. Falar assim solto não dá para entender. Você tem que entrar dentro do contexto desse ensinamento. Muito bem. Aula de ver. O que é isso? No Oriente Médio e no interior do Brasil, lá para, além de Goiânia, lá para as bandas de Goianésia, lá o interiorzão do país,
Você chegava no armazém, você chega no armazém com um saco para comprar feijão. A medida lá do armazém é aquele saco. Você pega o saco lá do armazém, lá no saco, como se fosse saco de pão. Pega o saco de pão, vai lá no cara lá, eu quero pegar feijão. Essa é a granel. Ele pega o feijão e bota no saco. Pega o feijão e soca no saco, pega o feijão e ele fica lá cheinho. Mas ele está cheio, mas não está cheio. Então o que você faz? Dá uma sacudida para o grão se acomodar, né? Não satisfeito, os mais espertos fazem o seguinte: além de dar uma sacudida, dá uma socadazinha, né? Dá um recalque, dá uma batida para acomodar mais, para baixar mais. O cara vai e enche, sacode, enche, tudo. Aí quando ele está transbordando, aí realmente, quando ele está na ponta, você pode dizer realmente que ele está cheio verdadeiramente. A palavra de Deus diz, quando você aceita o convite, o desafio do Senhor para compartilhar a sua fé, quando você aceita o desafio de Deus para se importar com as pessoas que a vida lhe permitiu estar orbitando com você, junto com você ou em você, vai ser dado para você uma medida, uma boa medida, sacudida, recalcada, que enche e transborda. Sacudida, recalcada, transbordante. É isso que Deus diz na sua palavra. Você quer viver o melhor de Deus na sua vida? Não tem jeito, é preciso compartilhar. Se você não compartilhar o melhor de Deus, você não vai experimentar. A unção não se armazena, a unção de Deus só vem para a sua vida quando ela é gasta. Você nunca vai conhecer o poder de Deus para curar se você não orar por cura. Você nunca vai conhecer o poder de Deus para nascer filhos espirituais se você não orar por filhos espirituais, se você não abrir sua boca e conhecer esse novo poder de Deus na sua vida. Aleluia, aleluia. Aí você entende, estava lendo esses dias a vida de Ashbel Green Simonton, fundador do presbiterianismo aqui no Brasil. Isso fez agora 160 anos da morte, eu acho, dele. Morava no sul dos Estados Unidos, neto de pastor, o pai da mãe dele era pastor. Ele teve um encontro, o pai dele não era não, a mãe também não, o pai da mãe que era. E ele resolveu seguir, queria ser pastor nos Estados Unidos. Até que ele teve uma pregação, ele viu uma pregação, ele ficou tão impactado com aquela pregação, foi um avivamento tão forte na vida dele, que ele resolveu, eu vou ser pastor de missão. E vou lá para o Brasil. Eu estou com ele para ele vir para o Brasil. Ele passou aqui 8 anos. Está lá no diário. A biografia dele é muito fácil de fazer, que ele era rico em escrever, ele escrevia muito. Ele fez um diário riquíssimo, né? E quando ele estava para vir para cá, falaram para ele: como você vai para o Brasil? Aquilo ali você vai ser morto lá, aquilo é terra de ninguém, lá é mata selvagem, lá tem muita doença, tem muita epidemia, você vai morrer de epidemia. E o que é que ele falou? Vou dar a minha versão dele, nas minhas palavras. Tá bom, ok, mas eu vou. Eu não resisto, eu vou. E realmente esse homem, em 8 anos, interessante, ele era mais um homem de processo do que um homem de pregação. Em 8 anos, ele fundou uma igreja, ele criou a estrutura da escola dominical, ele criou um jornal, ele criou a liderança da igreja, ele criou a liderança do presbitério, ele criou uma organização toda de evangelização no Brasil, no sul. Ele fez muita coisa em 8 anos, mas morreu de febre amarela em São Paulo. Depois de 8 anos aqui. Quem leu a história dele, inclusive eu vi isso de um pastor agora, nesses 160 anos, o diário dele, você vê claramente, se chegasse para ele e falar: daqui a 8 anos você vai morrer, desista, ele ia falar: e daí? Eu vou. Por quê? Porque não dá, eu não me seguro, é maior do que eu conter o que Deus tem feito na minha vida. Eu quero conhecer o melhor de Deus aqui na terra, e a gente só conhece se a gente compartilha, se a gente se importa,
se a gente sai da zona de conforto. Se Jesus estivesse aqui, não, Jesus está aqui, óbvio que está aqui. Estou falando, se ele estivesse aqui de maneira que você pudesse, os seus sentidos pudessem entender melhor. Se estivesse aqui fisicamente, vai. Está aqui, fisicamente. Jesus. Se perguntasse para ele, Jesus, o que é mais importante para você? O que você considera mais importante? O que te deixa mais feliz? Pergunta interessante essa. Sim ou não? Fizeram essa pergunta para ele. Fizeram na mosca, na canela, como se diz lá. Está lá em Lucas 10, 27. Bota, por favor, estou terminando. Lucas 10, 27. Olha só o que ele responde. E ele respondeu. Olha o que é mais importante para Jesus. Olha o que ele mais ama. Olha, que você ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Olha só. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Ponto. Isso aqui ele está lendo Deuteronômio 6, 5. Lá, Deuteronômio do Velho Testamento, é exatamente isso. E para ali, no seu entendimento, ponto final. Só que agora, em Jesus Cristo, ele abriu uma nova temporada de sacerdotes reais, nação santa, propriedades exclusivas do Senhor. E por isso ele põe um ame o Senhor e ame o seu próximo como a si mesmo. Porque agora vem sobre você o Espírito Santo de Deus. E sereis minhas testemunhas. Quando vier o Espírito Santo sobre vocês, o poder do Espírito Santo sobre vocês, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, nos confins da terra. Tem um aí, sereis minhas testemunhas, por causa disso, do poder do Espírito Santo na sua vida, que tem o também ali. Não se engane, não se iluda, Sabe quando a gente põe o óculos e a máscara embaça o óculos? Caramba, não tem... Que complicação, não sei como resolver isso. Põe a máscara, põe o óculos e embaça. A gente não vê nada. É mais ou menos isso que pode ocorrer com você. Você na sua seu entendimento. Você pensa que é você alguma coisa? É você nada, você é portador da palavra de Deus. Você é instrumento do Espírito Santo de Deus. Você não tem capacidade para mudar ninguém. Teste. Quer ver um teste? Alguém pode convencer o Luiz Manuel, o Bispo Francisco, a deixar de ser Flamengo e virar vascaíno? Acho-lhe uma graça, não é assim que falavam os antigos? Acho-lhe uma graça. Alguém pode convencer o Rafão a ser flamenguista? Botafoguense? Não dá. Se não consegue mudar algo simples e banal, não é desfazendo, mas é muito menor do que vida. Você não consegue convencer um homem desse, uma pessoa dessa, que está tão convicta no seu propósito, no seu coração, a mudar, da mesma maneira que você não vai conseguir nunca com que uma pessoa mude os entendimentos, os conceitos que foram construídos lá há gerações na vida dela. É o poder do Espírito Santo que vem, que age, que desmorona, desconstrói o que o mundo fez de errado, o que desconstrói os valores, os pensamentos, os entendimentos que o diabo colocou lá.
é o Espírito Santo de Deus. O que é que ele precisa que você fale? O que é que ele precisa que você convide? O que é que ele precisa que você testemunhe? O que é que ele precisa da sua voz, da sua ação? Só o resto, totalmente o resto, é com Ele, é com Ele, é com Ele. Fale apenas. Fale apenas. Tem aquela parábola. O pastor deixou as 99 ovelhas e foi atrás da sua uma ovelhinha perdida. Você é, ora, uma ovelhinha perdida, como também você é, ora, o pastor que vai atrás. Você tem que entender nesse versículo, não só da ovelhinha, você é um sacerdote real, você é também um instrumento poderoso de Deus para ser o pastor que vai atrás da ovelhinha que se perdeu no caminho, na estrada da vida, que o coração endureceu em meio a essa epidemia, que por desconexões da igreja o coração esfriou, que tá assustado em casa, que está decepcionado, que está machucado, que está medroso, você é esse pastor, você é aquele usado por Deus para ir falar, interceder, o resto é com o Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Você é a resposta de oração. A seara é grande. Ore pedindo trabalhadores. Você é, quando você assume um posicionamento interno de eu me importo. Você é a resposta de oração. Você é essa resposta de oração. E eu te digo, não precisa grandes movimentos evangelísticos, basta pequenos movimentos que têm grande efeito na mão de Deus. É um convite, vamos para a igreja, vamos para a célula, testemunhar o que tem acontecido para você para a célula. Puxa, quanta gente hoje está na igreja porque alguém um dia convidou para ir a uma célula, sim ou não? Puxa! Começou a falar, eu quero ir. Foi para uma célula. Quantas pessoas? Apenas isso, convide para uma célula. Convide, faz a sua parte. O mínimo é tão pequenininho. Vocês já viram o testemunho da Cláudia, né? A Cláudia, a minha esposa, a pastora Cláudia, ela estava indo para a escola, ela devia ter 17, 18 anos, não me lembro direito. Alguém no ônibus lá, um jovem no ônibus, panfletou o ônibus todo. Um panfleto de evangelístico, né? Da Sociedade Bíblica. Deu lá para ela, todo mundo recebeu, ela recebeu, dobrozinho, leu bonitinho, guardou, botou na carteira. E o tempo foi passando, e toda vez que ela mudava de carteira, ela pegava aquele negocinho, passava para outra carteira. E foi passando o tempo. Lá para as tantas, ela teve realmente um encontro com uma crise existencial, um encontro com Deus. Ela ficou impactada, se lembrou das palavras daquele bilhetezinho. Ela foi lá, pegou aquele bilhetezinho, e ele lá estava carimbado lá, comunidade evangélica lá em Goiânia. Comunidade evangélica, eu digo, lá em Goiânia. Tinha lá o endereço, foi lá, e lá realmente ela teve um profundo e verdadeiro encontro com Deus, e está aqui até hoje. Um papelzinho, que um cara que podia estar apenas usando o ônibus, mas ele se importou. Eu não quero apenas ir, eu quero deixar algo grande. Eu não quero apenas viver minha vida orando, pedindo a Deus, eu quero ser instrumento de Deus. Eu quero conhecer a Deus sendo um poderoso e afiado instrumento de Deus. Isso tudo começa quando você lá no fundo do seu coração, você tem um sonoro e retumbante voz dizendo, eu me importo. Ou como diria na versão antiga do Velho Testamento, lá em Isaías, Senhor, eis-me aqui, usa a mim. Amém? Eu me importo. Você quer viver, ter experiências inacreditáveis, inenarráveis com Deus na sua vida? Se disponha na mão de Deus. Se disponha na mão de Deus, que você, inclusive, vai viver uma vida transbordante,
transbordante. Você vai transbordar, você vai transbordar. Esse eu me importo é por transbordamento. É por transbordamento. Eu me importo, então você vai ser cheio para transbordar. Eu me importo, então você vai ser cheio de unção. Eu me importo, você vai ser cheio de visitação. Eu me importo, você vai ser cheio de paz. Eu me importo, você vai ser cheio. Vai ser cheio, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, transbordante, transbordante. Experimente isso, é o que Deus te fala hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Não posso terminar sem nós todos lermos juntos a Declaração Universal do Eu Me Importo. Lucas 4, 18, 19. Vamos ler agora então, para terminar. Eu chamei isso de Declaração Universal do Eu Me Importo. Não tem Declaração Universal dos Direitos Humanos? Tem tanta Declaração Universal. Eu achei interessante, achei muito, muito pontual isso aí. A Declaração Universal do Eu Me Importo. Declaração Universal do Eis-me aqui. Declaração Universal, eu quero mais de Deus. Declaração Universal, eu quero ser um instrumento poderoso de Deus. Declaração Universal do eu quero alegrar o coração de Deus. Declaração Universal de uma grande e poderosa visitação de Deus sobre a sua vida. Vamos ler lá todo mundo junto a Declaração Universal do Eu Me Importo. 1, 2, 3. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Tem o 19 também. E proclamar o ano da graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Tem um filmezinho agora, um videozinho de 1 minuto. Acho que nem isso. Vamos passar então esse vídeo. Uma igreja que caminha segundo o projeto do Senhor. Uma igreja que caminha junto, de acordo com o melhor de Deus. Isso é muito poderoso. Eu te convido a você entrar nesse veio. Eu te desafio. Eu te peço, entre nesse veio. É tão pouco, tão pouquinho. Em relação ao que Deus tem feito por você, o que Deus tem feito por nós, em relação ao que Deus tem feito por cada um de nós. Você topa? É o convite. Você topa? O que está em jogo aqui são vidas.
E a proposta é para as pessoas que estão perto de você, que estão em sua órbita, no seu radar. A estratégia é essa. Sobre aqueles 3 nomes, os 3 nomes da sua lista de salvação. Nós temos uma lista de salvação que tem 3 nomes que nós estamos vindo orando, estamos vindo buscando a Deus, apresentando diante de Deus. Senhor, essas pessoas que nós queremos que eles tenham um encontro profundo e verdadeiro com Deus. Exatamente, em cima desses 3 nomes, a estratégia que nós vamos fazer é essa. A primeira semana vai ser uma semana de oração. A igreja toda caminhando, marchando, orando por esses nomes, orando por esses nomes. Uma igreja que ora. Quem segura uma igreja que ora? E depois da primeira semana vem a segunda semana. Agora a igreja, além de orar, vai jejuar. Os céus estão tremendo, os céus estão tremendo. E na terceira semana, depois de uma semana de oração, depois de uma semana de jejum, você vai fazer alguma ação de amor em direção a essa pessoa. Vai ligar, vai convidar, vai dar algum presente, vai fazer alguma ação que você sabe. Deus vai te dirigir nessa ação, qual seja. E na quarta semana, você vai convidar essa pessoa para ela assistir uma palavra da nossa igreja, uma palavra evangelística, uma palavra que vai estar carregada por 4 semanas de uma igreja que ora, de uma igreja que jejua, de uma igreja que vem se movendo no mundo espiritual, naquilo que mais alegra Jesus. E nós vamos ver Deus agindo em nós. Jó 42:10. Jó 42:10. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero. Ou em outras versões, o Senhor o restaurou, não é? E lhe deu em dobro tudo que tinha antes. O Senhor deu para ele porque ele orou, porque ele intercedeu, porque ele se movimentou, porque ele se importou, porque ele se deu. Não adianta. Dar-se-vos-á boa medida, recalcada, transbordante. Vamos ficar de pé. Senhor, meu Deus, que daremos, pois, diz o salmista, ao Senhor, por todo o bem que Ele nos tem feito, por todo o bem, tudo que Ele me fez, tudo que Ele está por fazer. Que darei ao Senhor? Que poderei fazer para alegrar o coração do meu Deus, do meu Senhor, do meu Salvador, aquele que me tem por propriedade exclusiva, aquele que me chamou para ser uma nação santa, aquele que me ungiu como sacerdote real, aquele que marcou como dele, somente dele, totalmente dele. O que farei para alegrá-lo, Senhor? É tão pouco, dar testemunho de Ti, falar de Ti, ser instrumento de Deus, ser o pastor que vai atrás da ovelha, que liga. O que você tem? Posso orar com você? Posso te dar uma palavra? Para a pessoa que passa, que Deus te abençoe. Chorar com os que choram, visitar os que estão doentes. Oh Deus, em nome de Jesus, essa noite, Senhor, nesse tempo de campanha, uma campanha poderosa, uma campanha que cheira a eternidade, uma campanha que sobe a flagrância do melhor de Deus sobre nossas vidas. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, quebra toda a zona de conforto, toda a imobilidade, Senhor, que o Senhor importune o seu povo, Senhor. Acorda aquele que dorme, diz a palavra do Senhor. É tempo de avivamento, é tempo de conhecer um novo Deus, é tempo de conhecer uma nova expressão do poder de Deus sobre a sua vida. Para isso basta apenas, Senhor, eu me importo, eis-me aqui, Senhor. Faça essa oração, eu te convido, é você e Deus. Se coloque à disposição do Senhor, se coloque como disponível ao Senhor, se coloque agora, ó Espírito Santo, vem com o teu poder para que eu seja uma testemunha poderosa e eficaz nas tuas mãos, para que anuncie as obras do Senhor.
Espírito Santo, a nossa igreja está vivendo um grande momento, Senhor, um momento de avivamento, um momento em que nós vamos transbordar com pessoas, com vidas salvas. É aquela pessoa mesmo que está perdida, aquela pessoa mesmo de coração tão duro, é aquela pessoa mesmo que tem falado tão mal da igreja, de pastor, é aquela pessoa mesmo que está contaminada pelas ideias, filosofias do mundo, é aquela pessoa mesmo que está invadida pelos princípios diabólicos, é aquela pessoa que está perdida em trevas, quebrando a cabeça nas esquinas da vida. É essa mesma que nós queremos agora declarar salvação, libertação, um encontro profundo e verdadeiro com Deus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que o Espírito Santo complete na sua vida essa palavra dessa noite, que Ele mesmo construa na sua vida um novo hábito, um novo estilo, uma nova maneira ousada de ser diante dEle, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Entregue sua vida para o Senhor. Chama-me, Senhor, e me conhece. Se põe à disposição do Senhor agora. Sela essa palavra sobre a sua vida. Sela esse estilo de vida. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerte o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Senhor, usa essa noite, visita com avivamento o teu povo. Visita com avivamento aquele que diz sim. Visita com avivamento aquele que diz eu me importo. Eis-me aqui, Senhor. Visita uma nova porção do teu Espírito. Espírito Santo, visita agora. Visita com teu poder. Visita com teu poder. Recebe o poder. Recebe uma nova unção sobre a tua vida. Recebe essa nova unção. Uma unção de poder para ser testemunha do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nós te somos gratos pelo que o Senhor fará através da nossa vida. Nós te somos gratos pela fé antecipadamente, Senhor.
pelos filhos espirituais que o Senhor nos dará, Senhor. Obrigado, obrigado, não obrigado. Obrigado por essas 3 pessoas que nós temos orado, Senhor. Pessoas difíceis nós reconhecemos, mas não é nada que Tu não possas fazer, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia, 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 Senhor. Amém. Esses presentes que estão aqui, foi uma ideia incrível do pessoal da Sara Crises. Eles de última hora articularam aí pessoas para darem presente, e amanhã eles vão distribuir isso para as crianças mais humildes, mais necessitadas. Algumas pessoas vão, se você quiser vir também, está aberto. Vão distribuir. São ações. Vão fazer isso em nome de Jesus, declarando que isso não é nada perto do que Deus pode fazer por vocês. Amém. Amém. Hoje foi semeado na sua vida uma semente poderosa. Hoje foi colocado na sua mão uma espada de 2 gumes. Hoje foi te colocado no colo, te trouxe uma revelação, um entendimento, creio eu, através do Espírito Santo, do que Ele quer, do que Ele se alegra sobre a sua vida. Amém? Em nome de Jesus, como ministro de Deus, eu declaro sobre a sua vida a bênção do Senhor. A bênção do Senhor. Que o amor de Deus Pai, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você. Que você esses dias tenha uma nova visitação desse amor de Deus. Que você esses dias tenha uma nova visitação da paz, a paz que o mundo não conhece. Que você esses dias tenha uma nova visitação do Espírito Santo, uma nova revelação da palavra de Deus, um novo momento de oração na presença do Senhor. Você esses dias, porque nós temos semeado na presença do Senhor, inclusive com mais de 100 dias de oração, nós teremos uma colheita. Eu não ouvi como é que vai ser a nossa colheita no Eu Me Importo. Sobrenatural. Aleluia, graças a Deus. Seja abençoado, seja abençoado, seja abençoado. Noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acende o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor.